Olá, eu sou Igor Alcântara e este é mais um vídeo de ciência de dados para o meu canal no YouTube. E se você quiser saber mais sobre mim, sobre os meus cursos, podcasts que eu participo, etc., você pode entrar lá no meu site, no igoralcantara.com.br. Lá também tem um link para as minhas redes sociais. E o vídeo de hoje, o título é Como me tornar um cientista de dados. E ele foi feito baseado em perguntas que pessoas lá do grupo do Facebook Ciência de Dados Brasil fez. Eu reuni essas perguntas para gravar um vídeo para respondê-las. Lembrando que eu tenho um outro vídeo no meu canal em que eu falo sobre o que é ciência de dados. Então, se você quer saber de fato o que é ciência de dados, o que faz o cientista de dados, dá uma olhada naquele vídeo. E naquele vídeo, eu, na verdade, também já respondo alguma dessas perguntas. Mas eu resolvi fazer esse vídeo com todas essas perguntas reunidas, focando especificamente na parte profissional de como me tornar um cientista de dados. Antes de começar, eu queria fazer aqui alguns agradecimentos. Existem algumas pessoas que mandaram perguntas e tornaram este vídeo possível. Então, vou agradecer principalmente a Carolina Cunha, ao Guilherme Silva e a Laís Tuani. Eu não sei se a pronúncia é Tuani ou Tuani, então me desculpe, então vou falar as duas formas e uma delas eu vou acertar. Então, obrigado por vocês terem mandado essas perguntas. Vamos lá, então essas são as perguntas aqui, e eu vou começar reunindo as 4 primeiras perguntas em uma só. Eu vou responder elas de uma vez, porque elas meio que fazem parte do mesmo assunto. Bom, como começar a estudar os assuntos da área de ciência de dados, o que começar a estudar, e a gente vai falar quais são as áreas que compreende a ciência de dados, né? Quais competências é preciso ter para começar, e se é preciso ter um conhecimento em estatística. Vamos lá, então, começar a responder isso daí. Bom, se você perguntar para um cientista de dados, a grande maioria, e na verdade, provavelmente depois de gravar esse vídeo eu vou ser odiado por muitos, mas a grande maioria vai falar que, olha, existe uma estrutura que você tem que estudar. Então, ele vai começar a falar, ó, você tem que entender bem álgebra linear, você tem que entender bastante de cálculo integral, cálculo diferencial, aí você tem que entender bastante de estatística, de teoria da probabilidade, enfim, tudo que comporta, para daí você começar a se aventurar em machine learning, né, que é uma área da inteligência artificial, a área mais utilizada, ou aí a maior área da inteligência artificial. Então você vai entender depois machine learning, enfim, aí depois parte para trabalhar com volumes de dados maiores, como por exemplo usando tecnologia de Big Data, etc. Só que esse pensamento, ele é um pensamento linear, é um pensamento muito, digamos assim, século XIX de educação, onde você tem uma sequência linear de conhecimentos que você tem que ter, e ao final daquilo, de, não sei, 3, 4, 2, 5 anos de estudo, sei lá quanto tempo der, você vai ter uma determinada profissão, você pode começar a trabalhar com isso. Isso funcionava muito bem antes e funciona relativamente bem para algumas profissões. Então, se você pensar, por exemplo, que eu estou fazendo um curso de medicina, então você imagina que há um certo sentido de você estudar ali no primeiro semestre uma parte de biologia celular, anatomia, para depois no segundo semestre, já tendo conhecimento disso, você estudar histologia, fisiologia, para depois você chegar em patologia, farmacologia, depois entrar na parte prática clínica. Ao final ali de 6 anos, você é um médico. E depois você vai fazer uma residência. Faz sentido. Mas se você pensar num mercado, principalmente mercado que envolve tecnologia, como por exemplo a área de ciência de dados, ou mesmo programação, business intelligence, que são mercados extremamente dinâmicos, não dá para você pensar mais numa estrutura linear de aprendizado, uma estrutura arcaica de aprendizado. Então eu gosto de pensar mais numa estrutura, que eu falo em vários vídeos, espiral. Então, o que começar a estudar? Vamos lá. Primeiro, é importante você ter familiaridade com a segunda parte do termo ciência de dados, que é a parte de dados. Então, é importante você saber o conceito de carregar dados e manipular dados. Então, eu preciso ter um conhecimento em banco de dados? Não necessariamente. Mas você ter algum conhecimento em alguma tecnologia que você consiga
pegar dados de fonte de dados e trabalhar com esses dados, mesmo que ainda não de forma científica, é um bom começo. Por isso, é um caminho natural para quem trabalha na área de BI, de Business Intelligence, eventualmente migrar para a ciência de dados. Então, e aqui já respondendo uma das perguntas lá para frente, que é como migrar de outras áreas para a ciência de dados, você pode, por exemplo, começar por essa área de análise de dados ou de inteligência de negócio, né, de Business Intelligence. Se a gente pensar especificamente na área de ciência de dados, eu gosto de pensar o seguinte, olha, é interessante você ter um conhecimento um pouco mais prático das ferramentas de ciência de dados. Pensa no espiral, tá? E um espiral que você vai e volta. Então você vai ter um conhecimento mais prático, você vai caminhar por todas as áreas da ciência de dados, tendo um conhecimento mais prático, menos profundo, menos técnico, ou seja, você vai saber usar as ferramentas, mas não ainda saber o que acontece por trás delas. Como é que é o algoritmo? Como é que, por exemplo, quando você está trabalhando com algoritmo de, sei lá, árvore de decisão, como é que está sendo o split dos galhos da árvore de decisão? Como é que está sendo aquilo dali? Você não precisa entender o cálculo de entropia ou, sei lá, gradiente descendente desses conceitos inicialmente. Você começa a usar as ferramentas e aí quando você começar a utilizar as ferramentas, você depois volta e você vai ter um conhecimento mais profundo. Então pensa muito nisso daí. Então eu começaria a estudar uma ferramenta específica para trabalhar com ciência de dados. Eu recomendaria você começar ou com R ou com Python. E a gente responde a pergunta estudar R ou Python. Tanto faz. Mas não fuja nem, fique em R ou Python. Não vá para outras ferramentas. Não vá. Tem gente que faz ciência de dados com Java, com C++, com C Sharp, e ferramentas pagas, MATLAB, com várias ferramentas. Ou ferramentas de automação, tem a ferramenta da Amazon lá, esqueci o nome agora, tem, sei lá, Data Robots, tem várias dessas ferramentas. Não parte para essas coisas. Foca ou em R ou em Python. São linguagens muito semelhantes, não em termos de sintaxe, elas são diferentes em termos de sintaxe, mas o que elas conseguem fazer, o que você consegue fazer em uma, você consegue fazer em outra. Então, tanto faz. Diferença o R ele é uma linguagem de programação focada, específica para estatística e ciência de dados. Então, você consegue fazer outras coisas, você consegue fazer uma pagininha web, apesar de ser meio complicado fazer, mas você consegue produzir documentos e relatórios, consegue fazer outras coisas, mas ela é feita para a ciência de dados, específica, e ela é feita para não programadores. Então, se você é um não programador, é um bom caminho, porque a curva de aprendizado para você começar a se tornar produtivo em ciência de dados, se você não conhece ainda a programação com R, é mais rápido do que se for com Python. Python é uma linguagem mais flexível. Você consegue fazer qualquer coisa com Python. Então, se você é programador e você quer usar a ciência de dados em outro... eu quero fazer um site e ter ciência de dados dentro do meu site. Sei lá, tem um machine learning, alguma coisa rodando em tempo real quando eu submeto uma consulta, alguma coisa. Python é um caminho mais indicado. Mas não foque muito na tecnologia em si. Se você estudar todos os conceitos de ciência de dados em R, ou em linguagem R, né? E aí você eventualmente vê, mas eu acho que para mim seria melhor Python. Se você já sabe os conceitos, depois você só tem que, para adaptar para o Python é muito simples, porque vai ser os mesmos algoritmos, muitas bibliotecas vão ter nomes muito parecidos, a forma de fazer, a forma de tratar os dados, limpar os dados, vai ser tudo muito parecido. Só que em vez de fazer uma linguagem, você vai fazer na outra, enfim, em vez de usar um determinado tipo de palavra, determinado tipo de sintaxe, você vai usar um outro tipo de sintaxe. Mas para você sair de um e ir para o outro é muito fácil. Eu comecei no R, e quando eu fui aprender o Python, hoje eu uso os dois, quando eu fui aprender o Python, sem exagero, eu aprendi a sintaxe do Python e consegui me tornar produtivo, começar a fazer as coisas em Python em coisa de 1 hora, entendendo como é que funciona a linguagem. Literalmente 1 hora ou menos. Então é extremamente fácil. Então, tanto faz, mas fique com uma ou com a outra. Bom, comece com uma tecnologia. Então, digamos que você começou com R. Pegue dados, que na internet tem vários dados que você pode baixar, fazer download, e comece a trabalhar com esses dados. Comece a tentar responder perguntas com esses dados. E é importante você entender duas áreas que a gente vai falar da ciência de dados. Uma é a parte mais exploratória, descritiva dos dados, que a gente vai usar isso mais o que? Estatística. Então, estatística descritiva, entender o que são distribuições, entender teste de hipótese é importante.
Em paralelo aí, porque muitas perguntas a gente consegue responder usando essas coisas. Em paralelo a isso, entender a parte de machine learning, principalmente é, quais são os tipos de problemas que o machine learning resolve. Que a gente tem lá aqueles tipos, pode responder problemas do tipo de regressão, né, que você vai calcular um valor numérico, problemas de classificação, problemas de clustering, enfim, você tem os diferentes tipos de algoritmos, e não se foca em todos, pega ali os 6, 7 principais e aprenda a utilizar. Eu quero prever, sei lá, um valor de um aluguel, o valor do imóvel. Então, vou usar uma regressão linear, regressão logística, qual tipo de regressão? Eu quero fazer uma classificação, qual tipo de algoritmo de classificação eu vou fazer? Uma árvore de decisão, um random forest, e assim você vai compreendendo. Não foque ainda em entender o que acontece por trás do algoritmo, mas apenas o seguinte, olha, eu tenho este algoritmo e é assim que eu vou utilizar esse algoritmo. Depois que você estiver familiarizado e conseguir utilizar depois, sei lá, de um ano, você conseguir entender isso, aí você pode voltar atrás e começar a entender um pouco o conceito por trás daquilo. E aí você pode começar a usar em paralelo, não deixa de trabalhar, de usar as coisas, mas você já está usando dados, já está trabalhando com dados. Aí em paralelo você vai compreendendo então a estatística e a parte de probabilidade. Quando você estudar estatística para probabilidade, muitas das formas, se você for entrar na matemática em si, lembrando, isso já numa segunda etapa, quando você já está trabalhando com isso, você vai voltar lá atrás para entender com mais profundidade. Quando você tiver, então, entendendo a matemática, você vai achar necessidade de voltar lá atrás e compreender melhor cálculo integral, cálculo diferencial, ou relembrar se você já estudou isso, mas lá é para frente. Imagina que é como se você estivesse aprendendo um idioma. Você não vai pegar uma criança de 2 anos que está aprendendo um idioma, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai ensinar a gramática da língua para ela. Não, ela vai aprender a falar. Ela vai falar errado, mas ela vai aprender a falar errado, vai falar as palavras do jeitinho dela, e um pouco a criança vai aprendendo as palavras corretamente, vai aprendendo a formar frases mais complexas, e eventualmente ela vai compreender a gramática daquela língua. E no futuro, se ela quiser, ela vai compreender a parte de linguística, vai aprender de onde as palavras foram originadas, etc. Mas ela já sabe, ela já domina o idioma, já consegue se comunicar, já é produtiva no idioma. Então é mais ou menos a mesma coisa. O modelo tradicional, você começaria, né, usando essa metáfora, aprendendo a gramática e lá para frente que você conseguiria se tornar fluente no idioma. E a gente, enfim, em 3, 4, 5 anos, sei lá, que você fosse estudando isso daqui, para depois começar a trabalhar, o mercado já seria diferente, enfim. O que você estudou lá no começo já talvez não fosse mais utilizado. Bom, como migrar de outras áreas para a ciência de dados? Eu vou dividir aqui, então, em algumas áreas diferentes. Quando eu falo outra área, vamos pegar, por exemplo, se você já trabalha com dados. Seria o caminho mais fácil. Então, digamos que eu sou analista de dados, ou eu sou analista de business intelligence, eu trabalho com BI, por exemplo, trabalho com Qlik, ou trabalho com Tableau, o Hyperion, essas várias ferramentas de BI, e quero migrar para a ciência de dados. Então, volte para o que eu falei no começo, esse é um caminho mais natural, é isso que você vai ter que seguir. Estudar uma ferramenta específica e tentar compreender. Além disso, para essas pessoas eu daria um enfoque um pouco maior na questão da estatística descritiva, para você começar a se questionar o uso, por que eu vou usar média aqui e não vou usar mediana, entender esses conceitos da estatística básica, não avançada, vai te ajudar muito, inclusive no seu trabalho de BI ou no seu trabalho de análise de dados. Tá? Agora, digamos que você não trabalha ainda com dados, mas você já trabalha com tecnologia. Digamos que você trabalha com programação, tem algum conhecimento em programação, ou seja, você já sabe programar, mas você quer agora trabalhar com ciência de dados. Você tem 2 caminhos a seguir. Ou você pode ir direto para a ciência de dados, seguindo esses caminhos que eu falei, ou você pode ir para essa área de análise de dados, a trabalhar primeiro com dados. E aí, neste caminho, e aí pensa bem, se você, quando eu falo migrar, né, para uma outra área, não é só a questão do conhecimento, é também a questão de você mudar de emprego, às vezes, ou mudar de função dentro da mesma empresa. E às vezes pode ocasionar um impacto financeiro, porque quando você olha os salários de um cientista de dados, são salários muito altos, né? Nos Estados Unidos, gira aqui em torno de 90 mil ao ano, aqui a gente calcula o salário ao ano, 90 mil dólares ao ano, a 130, 140 mil, alguns salários chegam ou mais até $1.000 ao ano. São salários altíssimos. Mas você não vai entrar
sem experiência ganhando esses salários altíssimos, né? Um cientista de dados sem experiência aqui, sem uma especialização, um diploma que dê uma certa valorização no currículo dele, não vai entrar ganhando 90 mil, mas já entra ganhando um bom salário. Mas digamos que se você mudasse drasticamente, isso ocasionaria uma perda grande de salário. Tem uma forma de a gente minimizar esse efeito, é de você ter uma etapa no meio do caminho entre a área que você está fazendo e a área de ciência de dados. Que a área de ciência de dados demora um tempo até você se tornar um pouco fluente nela, mas tem uma área intermediária que é mais rápido você se tornar produtivo e também paga salários bons, que é a parte de Business Intelligence, a parte de BI. De preferência, escolha uma ferramenta de BI, e aí se você tem dúvida do que é BI, enfim, no meu site tem alguns artigos muito antigos, de mais de 15 anos, nem sei se vocês deveriam ler, porque tem 15, 20 anos, sei lá, que eu falava dessa área, mas dá uma pesquisada do que é BI, mas basicamente é trabalhar com dados, análise de dados, de uma forma um pouco menos intuitiva e mais automatizada, enfim, resumindo em uma frase. E como eu trabalhei bastante tempo, e ainda trabalho, posso dizer, com BI um pouco ainda. Então, opte por uma ferramenta de BI que tem algum tipo de interface com alguma ferramenta de ciência de dados, porque aí vai ser mais tranquila a migração. Então, e aí, se você trabalhar com BI, eu recomendo duas ferramentas. Né? Eu tenho uma que eu recomendo mais do que a outra, inclusive a que eu mais trabalho, quando a gente fala desse tipo de coisa. Mas duas ferramentas que elas proveem elas são mais utilizadas no mercado, é mais fácil encontrar emprego, é mais fácil aprender a utilizá-las e tem emprego fácil, tem muita vaga de emprego para todos os níveis, para a pessoa que está iniciante e a pessoa sênior. No Brasil, nos Estados Unidos, tem vaga de emprego em todos os lugares. Uma é o Tableau, escreve Tableau, se eu não me engano. E a outra é o Qlik. Tem o QlikView e o QlikSense, duas ferramentas. Vamos falar de QlikSense. Qlik é com Q. Então é QLIK. Parece que é Qlik, mas fala Qlik. Então QlikSense ou o QlikView, que é uma ferramenta da mesma empresa, mas um pouco anterior ao QlikSense. E essas ferramentas também são muito boas, as ferramentas que eu utilizo, e recentemente eles introduziram uma interface com R e Python, então você pode chamar scripts no R ou Python a partir dessas ferramentas. Então são duas ferramentas interessantes. Comece por essas ferramentas, comece estudando essas ferramentas, pega dados quaisquer que você tem, isso é fácil achar na internet, eu posso até prover dados para você brincar, estudar, etc. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico o basicão do QlikSense, o que é. Se você tiver curiosidade, entra no meu canal aí no YouTube. Falando especificamente do QlikSense. E aí tem muito emprego. Aí você começa a trabalhar com dados, começa a se familiarizar com dados. E há muito mercado dentro das empresas, principalmente empresas de consultoria que trabalham com essas ferramentas de BI para a área de ciência de dados. Mas a maioria das empresas que trabalham com BI, que trabalham com Tableau, com Qlik, etc., elas ainda não estão usando ciência de dados. Então, você vai ser também um pioneiro quando você entrar nessas empresas. Então, é interessante participar neste momento que a gente está gravando agora, eu estou gravando esse vídeo em 2018, desse movimento de mudança. E se você não é da área de TI no geral e quer entrar para a ciência de dados, eu também recomendo você entrar pela área de BI. Então, estuda uma ferramenta, por exemplo, o Qlik, estuda o Qlik e começa a utilizar o Qlik. Você consegue, sem ter nenhum conhecimento de programação, você não precisa trabalhar com programação, não precisa programar para trabalhar com o Qlik, por exemplo. Ele é extremamente visual, e aí tem uma parte de script dele que você depois vai aprender, se você quiser fazer coisas um pouco mais elaboradas, é importante, mas é extremamente simples. Eu dou curso aqui nos Estados Unidos inteiro aqui de Qlik, eu viajo, dou cursos presenciais mesmo, né? Não só na Universidade de Harvard, mas nos Estados Unidos inteiro eu viajo para dar esses cursos. E o curso para você, assim, curso para você sair sabendo fazer tudo com Qlik são 5 dias, né? Uma semana de curso. Então é uma ferramenta simples e prática de você utilizar. Eu recomendo aí. E aí só que não enquanto você está trabalhando com isso, que aí você consegue fazer uma migração, mudar de emprego, entrar para uma empresa de consultoria, por exemplo, uma empresa que trabalha com isso, e aí aquilo vai te garantir um salário, um sustento, e ali dentro você pode tentar ir migrando, ir estudando, ir entrando, enfim, fazendo amizade com as pessoas para poder, que trabalham com ciência de dados, para conseguir entrar ou estar envolvido em projetos, nem que seja só como shadow, né, assistindo o que está acontecendo, até você conseguir migrar. Bom, tentar acelerar o vídeo para não ficar muito longo. Quais pós-graduações você recomendaria? Bom, eu já estou um tempo fora do Brasil.
Então, no Brasil, aqui, enfim, tem algumas universidades que são famosas por pós-graduações. Tem a Johns Hopkins, é, que tem pós-graduação em ciência de dados, tem a Cornell, tem uma pós-graduação boa em ciência de dados. O MIT, aqui em Boston, onde eu moro, tem um programa excelente de inteligência artificial. Harvard tem uns programas interessantes também. Boa parte da minha formação foi nessas instituições, algumas das instituições. Mas no Brasil, eu não posso dizer por conhecimento do curso em si, porque eu não fiz esses cursos aí, não tenho conhecimento tanto dos cursos, mas por conhecimento nas instituições. Então eu sei que a Fundação Getúlio Vargas tem programas que eles falam de modelagem matemática, programa de pós-graduação de modelagem matemática, que é muito bom. E ele tem programa específico para análise de dados e Big Data, que é interessante. Eu sei que a PUC também tem, PUC São Paulo, PUC Minas, acho que a Católica em Brasília também tem. São instituições que eu sei que tem. Não faça curso só pelo diploma, de instituições que não são instituições de grande renome. Então, eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero tomar nenhum processo, mas tem instituições aí que começam com as primeiras letras do alfabeto, que tem nomes grandes derivados de palavras indígenas, que oferecem cursos em diversas áreas, mas a qualidade é um lixo, então não faça. Não se sinta obrigado a fazer um curso de pós-graduação para trabalhar com ciência de dados. É uma área nova, crescente, e está se exigindo muito mais o conhecimento do que um certificado, um diploma, tá? E tem locais, você pode estudar online. Se você tem um domínio de inglês, o seu horizonte abre muito mais. Então tem ferramentas como a Udemy, Coursera, EDX, que tem vários cursos muito interessantes. Eu tenho crítica em relação a esses cursos. Na verdade, eu comecei a fazer meus workshops por causa das críticas que eu tinha em relação a esses cursos, que eu acho que eles têm um problema. Eles partem muito dessa ideia do conhecimento linear. Então, eles se focam muito na parte matemática, na parte da estatística, menos na ferramenta. Muitos conceitos básicos eu acho importantíssimo explicar, eles não explicam, eles já partem do pressuposto que você tem aquele conhecimento, aí por exemplo, quando eles demoram um tempão explicando o que é gradiente descendente, todo o algoritmo, toda a matemática por trás daquilo, é extremamente complexo. Só que você não precisa saber isso no começo, você consegue trabalhar sem saber isso. Isso é coisa que você vai precisar saber mais para frente. Então, eu tenho essas críticas. E fazendo um jabá, todo mundo sabe já que eu tenho os meus workshops, meus cursos, eles são online, tem vários, tem de Machine Learning, que a gente vai do comecinho, toda a teoria, até chegar em rede neural, tem de R, só da linguagem R, tem de fundamentos de ciência de dados, que a gente aborda mais essa parte da estatística em si, usando R, enfim, tem de ClickSense, estatística em ClickSense, que mesmo que você não queira muito ClickSense, mas a parte da estatística é interessante, ou você já é fluente no ClickSense, mas quer entender essa parte da estatística mais avançada, é interessante, enfim. E tem vários cursos, entra no meu site lá no igoralcantara.com.br, você vai ver. E em breve, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, talvez já tenha, se não tiver, está saindo nos próximos dias, eu vou lançar minha primeira turma de ciência de dados e machine learning em Python. Meus cursos até então eram todos em Click ou R, e agora eu quero, enfim, devido às pessoas pedindo e tal, eu quero lançar um que vai ser o mesmo conteúdo dos outros, só que com Python, usando a linguagem Python. Tá? Então tá sempre uma olhada no meu site lá, ok? E por fim, existe algum lugar legal para construir um bom networking? Olha, online, enfim, eu começando fazendo Jabá, tem lá o nosso grupo no Facebook, que eu estou tentando criar uma comunidade de cientistas de dados e pessoas entusiastas da área no Brasil, chama Ciência de Dados Brasil, né? Você pode pesquisar no Facebook. Eu faço muito networking nos locais que eu trabalho, então nos locais, enfim, Harvard, nos lugares por onde eu passo, eu faço muito networking. Mas tem comunidades online de ciência de dados, tem blogs, se for lá no RPubs, que tem publicações de R, tem bastante. Se entrar tem fórum lá do ODSC, que é Open Data Science Conference, tem fórum, blog, que você entra em contato com o pessoal. Tem Cattle, que é uma competição, é um site de competições de machine learning, escreve com K, muito interessante, que tem fórum que as pessoas também interagem, então são locais legais. LinkedIn, vê na sua região pessoas que trabalham com ciência de dados, adiciona a galera, bate um papo, troca uma ideia,
marca para tomar um café, chama para um almoço, alguma coisa assim, é interessante. Quando eu comecei a trabalhar em Harvard, por exemplo, eu comecei com ciência de dados especificamente, era mais nessa parte de BI, contando aqui uma parte pessoal. Mas fui fazendo amizade com o pessoal de ciência de dados, mostrando, olha, eu sei fazer isso, eu já fiz isso lá na Universidade do Sul da Califórnia, só que eu sei fazer esse tipo de coisa. Assim foi que eu fui entrando nessa área e consegui pegar os primeiros projetos e hoje estou trabalhando praticamente exclusivamente só com ciência de dados. Então, às vezes eu preciso um pouco de cara de pau também, ok? É isso. O vídeo ficou longo. Eu queria que ele ficasse mais curto, mas eu achei importante falar as coisas que eu falei. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Não esqueçam então de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que possam ter interesse e mantenha em contato e visite meu site e se inscrevam no canal. Um grande abraço.